Tenho 78 anos e ainda me lembro de quando dormir era a coisa mais fácil do mundo. Deitava a cabeça no travesseiro e pronto, o mundo sumia. Mas teve uma época, lá pelos 60 e poucos, que aquilo acabou. Sem aviso, sem motivo claro. Simplesmente acabou. Ficava na cama encarando o teto. 2 da manhã, 3 da manhã. O corpo cansado, a cabeça funcionando como se fosse meio-dia. Pensava em conta que tinha esquecido de pagar, em conversa que tinha tido com minha filha Beatriz, que não terminou bem, em coisas que aconteceram décadas atrás e que de repente voltavam naquele silêncio danado da madrugada. Meu marido Renato roncava do lado e eu ficava com aquela mistura de inveja e carinho que só quem já dormiu ao lado de alguém por 40 anos consegue entender. Fui ao médico. Ele me receitou um remédio para dormir. Tomei por 2 semanas e me senti como se tivesse passado esses dias embaixo d'água. Acordava mais cansada do que quando deitava. Larguei o remédio e fui procurar outra resposta, porque quando a gente chega na minha idade, aprende que o corpo manda recados e cabe a gente aprender a escutar. A resposta, descobri aos poucos, estava em algo muito mais simples do que eu esperava. Estava na cozinha. Não falo de dieta milagrosa, não falo de suplemento caro. Falo de comida de verdade, do tipo que minha mãe colocava na mesa sem saber exatamente por que fazia bem, mas sabia que fazia. Com o tempo, fui aprendendo o que cada coisa fazia dentro do corpo. E mais importante, fui sentindo a diferença. Deixa eu te contar o que aprendi. A primeira coisa que entrou na minha vida foi o kiwi. Olha, confesso que por muito tempo achei aquela fruta exótica demais para mim. Não cresci comendo kiwi. Cresci comendo banana, goiaba, manga. Mas minha neta Isabela, que estuda nutrição, chegou um dia com um pacote de kiwis e disse: "Vovó, come 2 desses 1 hora antes de dormir por 2 semanas e depois me conta." Falei que ia fazer por amor a ela. 2 semanas depois, liguei para ela na mesma hora. O kiwi tem serotonina, tem melatonina, tem folato. Palavras que a Isabela me explicou com paciência, mas que eu traduzo assim. Ele ajuda o corpo a entrar no ritmo certo para dormir. Serotonina é aquele hormônio do bem-estar que afasta o peso do dia. Melatonina é o sinal que o corpo manda dizendo que é hora de fechar os olhos. E o folato ajuda a aliviar o estresse, aquela tensão que a gente carrega sem perceber e que só aparece quando a casa fica quieta. O que me surpreendeu foi a velocidade. Não foi um processo longo e gradual. Já na primeira semana eu dormia melhor, acordava menos vezes e quando acordava conseguia voltar a dormir, o que antes parecia impossível. Passei a cortar 2 kiwis toda noite e comer devagar, como se fosse um ritual. Às vezes misturava com iogurte, às vezes
comia puro mesmo, sentada na mesa da cozinha, no silêncio antes de dormir. Aquilo virou o meu momento. Mas o kiwi não veio sozinho. Logo depois veio a cereja ácida, que aqui a gente chama de cereja tarte. Essa eu aprendi com uma amiga minha de longa data, minha amiga Conceição, que tem 74 anos e tem um sono de criança pequena desde que começou a tomar suco dessa cereja. Ela me mostrou uma pesquisa que o filho dela imprimiu para ela, falando que o consumo diário de suco de cereja tarte pode aumentar o tempo de sono em até 84 minutos. 84 minutos. Pensa bem nisso, não é pouco. A cereja tarte é uma das fontes naturais mais ricas de melatonina que existem. E quando a gente envelhece, uma das coisas que o corpo vai reduzindo é justamente a produção desse hormônio. É como se o relógio interno fosse perdendo a precisão aos poucos. A cereja ajuda a acertar esse relógio de volta. A Conceição toma um copo de manhã e outro à noite. Eu faço o mesmo quando encontro suco no mercado. Quando não encontro, compro as cerejas secas e como se fosse um petisco. O sabor é forte, um pouco ácido, mas a gente se acostuma. E o sono compensa qualquer estranheza inicial. Agora, tem uma fruta que eu já comia a vida toda e que só fui entender o valor real quando comecei a prestar atenção: a banana. Desde criança que como banana. Minha mãe punha no café da manhã, no lanche, depois do almoço. Era a fruta mais barata, mais fácil, mais presente. Mas nunca soube que a banana tem magnésio e triptofano, 2 nutrientes que trabalham juntos como uma dupla afinada. O magnésio relaxa os músculos. Eu sei exatamente o que é ter músculo tenso demais para dormir, principalmente depois de uma tarde que passou cuidando de neto pequeno. Aquela tensão nas costas, no pescoço, que não vai embora só porque você deitou. O magnésio vai fazendo isso ir embora, suavemente. E o triptofano ajuda o corpo a produzir serotonina, que por sua vez ajuda a produzir melatonina. É uma cadeia, uma coisa levando a outra. Lembro que quando meu Renato ainda vivia, ele tinha o costume de comer uma banana antes de dormir, todo dia. Eu achava a excentricidade dele. Ficava me perguntando por que aquele homem precisava de banana às 10 da noite. Ele dizia que dormia melhor assim. Na época, eu ouvia com metade da atenção. Hoje, depois de tudo que aprendi, entendo que o corpo dele sabia de algo que a mente dele nem conseguia explicar direito. Às vezes o corpo é mais sábio do que a gente dá crédito. Passei a comer banana à noite também. Às vezes simples, às vezes fatiada em cima de uma torrada com pasta de amendoim. Esse lancinho virou uma das minhas coisas favoritas do dia. Algo pequeno, mas que carrega um cuidado. Tem outra coisa que entrou na minha rotina noturna e que eu nunca esperava: a noz.
a noz comum, aquela que a gente vê no Natal e que parece enfeite mais do que comida. Acontece que a noz tem melatonina, triptofano e ômega 3, o que a torna uma das combinações mais completas que existem para o sono. O ômega 3 não só faz bem para o coração, para o cérebro, para a inflamação, como também ajuda o cérebro a produzir mais melatonina com mais eficiência. É como se a noz desse ao corpo tanto o material quanto a instrução de como usá-lo. Comecei a comer um punhadinho de nozes à noite, depois que meu médico falou sobre os benefícios do ômega 3 para o meu coração. Não foi pelo sono, num primeiro momento, mas logo percebi que nas noites em que comia as nozes, dormia melhor, mais fundo, com menos interrupção. Hoje coloco no iogurte, na salada, ou como puro mesmo, enquanto leio um pouco antes de apagar a luz. É um ritual pequeno, mas que funciona. E aí tem o chá de camomila, que merece uma história própria. Tem muitos anos, numa época em que minha filha Beatriz estava passando por um divórcio muito difícil, ela voltou a morar comigo por alguns meses. Eu acordava toda madrugada com ela chorando no quarto dela. Ficava entre entrar e dar espaço. Uma noite fui até a cozinha e fiz 2 chás de camomila. Bati na porta dela, ela abriu com os olhos vermelhos e eu simplesmente estendi o copo para ela sem dizer nada. Sentamos na mesa da cozinha às 2 da manhã, tomando chá sem falar muito. E as 2 conseguiram voltar a dormir aquela noite. Não foi só coincidência. A camomila tem um composto chamado apigenina, que age nos receptores do cérebro responsáveis por reduzir a ansiedade e promover relaxamento. Não é sedativo, não é remédio. É uma planta que conversa com o sistema nervoso de um jeito gentil, sem forçar, sem atordoar. Para quem, como eu, ficava com a cabeça acelerada na hora de dormir, isso faz toda a diferença. Faço o chá sempre uns 30 minutos antes de deitar. Gosto de preparar com cuidado, deixar a erva em infusão, sentir o cheiro antes mesmo de tomar o primeiro gole. Tem algo nesse processo, nessa lentidão intencional, que já começa a preparar o corpo. A camomila também tem propriedades anti-inflamatórias, o que ajuda quem, como eu, sente dores nas articulações à noite. Aquela dorzinha no joelho, que antes me acordava às 3 da manhã, foi ficando mais silenciosa depois que o chá entrou na rotina. Não subestime o poder de uma xícara de chá feita com atenção. Não é ingenuidade, não é coisa de vó antiquada. É ciência que o tempo confirmou. Depois das nozes, veio a amêndoa. E aqui eu preciso ser honesta. Demorei a separar uma da outra na minha cabeça. Parecia redundância. Mas a amêndoa tem uma combinação específica de magnésio e melatonina
que a torna especialmente eficaz antes de dormir. E o que me convenceu foi a experiência prática, não a teoria. Meu vizinho Geraldo, um senhor de 81 anos que joga cartas comigo toda quinta-feira, tem uma saúde de dar inveja. Dorme cedo, acorda bem disposto, tem humor estável. Um dia eu perguntei o segredo dele. Ele disse que não sabia direito, mas que todo dia à noite comia amêndoa. Só isso. Fazia anos. Falou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, com aquela tranquilidade de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Comecei a fazer o mesmo. Um punhado pequeno, umas 20 amêndoas, meia hora antes de dormir. Às vezes com o chá de camomila, às vezes sozinho. O magnésio da amêndoa ajuda a relaxar a musculatura e acalmar o sistema nervoso, e a melatonina dá o empurrão final que o corpo precisa para entender que o dia acabou. Com a idade, o corpo vai reduzindo a produção própria de melatonina. Então, essas fontes naturais externas fazem uma diferença real, sentida, não imaginada. E por último, mas não menos importante, tem o alimento que talvez seja o mais subestimado de todos quando o assunto é sono, a aveia. Cresci num tempo em que a aveia era coisa de gente doente. Minha avó tomava aveia quando estava com problema de estômago. Não era glamurosa, não era trend, era só funcional. E por isso mesmo ficou no segundo plano na minha cabeça por décadas. Foi minha médica, a doutora Fernanda, quem me falou sobre a aveia de um jeito diferente. Não como remédio, mas como aliada noturna. A aveia tem melatonina e magnésio, como as nozes e as amêndoas. Mas ela tem algo a mais que os outros não têm da mesma forma. Carboidrato de absorção lenta. E isso é essencial para quem, como eu, já acordou no meio da madrugada com fome ou com aquela sensação estranha de vazio que o corpo confunde com fome. Esse fenômeno acontece porque o açúcar no sangue cai durante a noite e o corpo manda um sinal de alerta que interrompe o sono. A aveia digere devagar, ela sustenta, libera energia de forma gradual durante a noite, mantendo o açúcar no sangue estável e silenciando esses alertas desnecessários que acordavam a gente na hora errada. Quando entendi isso, entendi por que tantas noites eu acordava às 4 da manhã sem conseguir explicar o motivo. O corpo estava pedindo estabilidade e eu não estava dando. Hoje faço uma tigela de aveia antes de dormir algumas vezes por semana. Com mel, com banana fatiada, com um pouco de canela. Às vezes preparo a aveia de véspera e deixo na geladeira, com leite ou com iogurte natural, e como fria mesmo, que no calor do verão é uma delícia. O ritual de preparar, de escolher o que vai colocar por cima, de sentar e comer com calma, já é em si um momento de desaceleração. Sei que parece simples demais. Kiwi, cereja, banana, noz, chá, amêndoa, aveia. Coisas que estão no mercado, que não custam fortuna,
que não exigem receita médica. E talvez seja exatamente por isso que a gente não acredita direito no começo. A gente foi condicionado a achar que solução fácil não é solução de verdade. Que para funcionar precisa ser difícil, caro, complicado. Mas na minha experiência, as coisas mais transformadoras da vida foram as mais simples. O abraço na hora certa, a conversa que não precisou de muitas palavras, o prato de comida feito com atenção, o sono que vem quando o corpo está bem tratado. Não estou dizendo que esses alimentos vão resolver tudo para todo mundo. Cada corpo tem sua história, suas particularidades, suas limitações. Se você tem um problema sério de sono, converse com seu médico. Isso é sério e eu não quero que ninguém ignore sintoma por causa de conselho de idosa em prosa. Mas estou dizendo que para mim, fazer essas mudanças na alimentação noturna foi o que virou o jogo. Não foi da noite para o dia, com perdão do trocadilho ruim. Foi gradual. Uma coisa introduzida, depois outra, depois outra. Fui prestando atenção em como meu corpo respondia. Fui ajustando. Fui aprendendo o que funcionava melhor para mim, em especial. E hoje, aos 78 anos, durmo melhor do que dormia aos 65. Isso não é pouca coisa. Sono bom não é luxo. É o que sustenta tudo o mais. É o que deixa a gente acordar com disposição de viver o dia seguinte, de estar presente com as pessoas que a gente ama, de ter paciência, de ter humor, de ter clareza para tomar decisão boa. Outro dia minha filha Beatriz me ligou de madrugada porque não estava conseguindo dormir. Estava ansiosa, com uma situação no trabalho, a cabeça cheia de pensamento que não para. Perguntei o que ela tinha comido à noite. Silêncio do outro lado. Depois uma risada. Falou que tinha comido só um sanduíche rápido e tomado um café às 8 da noite. Eu disse, vai cortar 2 kiwis agora, come devagar e quando terminar me conta. Ela ligou de manhã dizendo que tinha dormido. Não sei se foi só o kiwi ou se foi o fato de ter parado para fazer algo com atenção, de ter dado ao corpo um sinal de que estava na hora de desacelerar. Provavelmente os dois. O corpo não esquece quando a gente cuida dele, e ele não perdoa quando a gente ignora. Essa é uma das coisas que aprendi com a idade, que o tempo vai ensinando com uma insistência gentil, e às vezes nem tão gentil assim. Cuide do seu sono. Cuide do que você come antes de deitar. Não porque alguém mandou, não porque é moda, mas porque você merece acordar descansado amanhã. Porque tem gente que precisa de você em forma. Porque você ainda tem coisas para viver, para sentir, para aprender. E nada disso acontece direito quando o corpo está exausto por falta de descanso de verdade. 78 anos e ainda estou aprendendo. Ainda estou ajustando a receita. E dormir bem todas as noites continua sendo uma das melhores coisas que conheço nessa vida.